Os 3 reforços treinaram mais uma vez com o grupo e estão relacionados. Wesley, João Costa e Lúcio Rodrigues. O técnico Arthur Jorge vai definir aí sobre o aproveitamento dos 3, como que isso vai acontecer. Lembrando que o Cruzeiro não tem o Matheus Henrique, que vai cumprir suspensão. E além disso teve a questão da fratura, então vai ficar à disposição aí para quarta-feira normalmente, mas até bom que tem esse descanso aí forçado para seguir se recuperando e se sentir cada vez melhor. E aí o técnico Arthur Jorge tem a ideia de colocar um Cruzeiro muito forte, porque sabe que é um compromisso importante, não pensa, e ele já disse sobre isso, né? Nada de time completamente reserva, de tirar todo mundo, de desconfigurar a equipe. Vamos aguardar se ele preserva um ou outro, mas a ideia é um Cruzeiro forte neste domingo. Depois terá aí o restante do domingo, a segunda-feira, a terça e até quarta-feira, 9h30 da noite, para recuperar todo mundo, pensando no compromisso da Copa Libertadores, o duelo diante da equipe do Flamengo. Agora, com os 3 sendo relacionados, o Arthur Jorge vai precisar mexer aí na lista em relação à quarta-feira. Ele já não tem o Matheus Henrique, então uma vaga. O Ryan Leles jogou no Sub-20 ontem, outra vaga. E aí tem uma. Kenji e Felipe Moraes não devem ser os escolhidos para ficar fora. Eu tô mais apostando no Marquinhos, que hoje treinou, ontem ficou fora com um quadro febril, e aí talvez possa ser ele o escolhido aí a perder espaço neste momento. Entrou mal, inclusive, diante da Chapecoense, mas vamos aguardar, talvez isso aconteça, e aí o Cruzeiro tendo essas 3 caras novas para o decorrer da partida, imagino, não vejo nenhum chegando e já jogando como titular, até por causa da adaptação. Teve ali o período de viagem que um ou outro acabou perdendo 1 ou 2 dias aí de treino. Então, penso que serão opções para o decorrer da partida aí com o técnico Arthur Jorge. Lucas Romero deve voltar a ser titular. Fica a dúvida se o Gerson começa. Na direita, como na quarta-feira não tem o Fagner, o William jogou quarta, o Fagner pode voltar ali na direita. Jonathan Jesus voltando à zaga depois de ser preservado. Mantém o Fabrício, que tem uma recuperação sempre boa, né? Rojas. E aí, lá na frente, Arroio, Kenji, Pereira e Caio Jorge, enfim, tudo é achismo porque todo mundo sabe, o Arthur Jorge só confirma o time no dia do jogo, então é aguardar, mas repito, a ideia é um Cruzeiro forte, porque o Cruzeiro quer emplacar essa sequência positiva e ficar nas primeiras colocações da Série A do Campeonato Brasileiro. E não só eles podem ajudar contra o Flamengo, como já podem jogar no final de semana. Então, se de alguma maneira o Arthur Jorge, que indicou inclusive o João Costa, e que conhece o Wesley que está chegando, e também o Lúcio, se de alguma forma ele já imaginar e quiser jogar contra o Flamengo, ele tem um treino de luxo no domingo para colocar esses caras para ver assim, ó, isso aqui eu posso fazer contra o Flamengo, isso aqui não vai. Então, o Cruzeiro, que ficou um pouco combalido com a perda do Sinisterra e do Peck, é um Cruzeiro que chega com moral pra caramba para encarar o Flamengo, reforçado e com reforços, inclusive já podendo entrar em campo no domingo para encarar o Flamengo na quarta-feira. Isso é uma baita notícia, Mabi. Sim, Léo, o cenário muda completamente, né? Como você bem lembrou, foi uma das piores semanas do ano para o Cruzeiro, né? Com essas 2 lesões do Peck e do Sinisterra, faltando semanas para o jogo mais importante do ano contra o Flamengo. De fato, o Cruzeirense ficou muito desanimado, porque o Peck chegou com uma grande expectativa, o Sinisterra, então, nem se fala, né? O Cruzeirense estava muito animado com essa evolução dele. E aí, Léo, eu concordo com você que seria um treino de luxo e um dos treinos mais difíceis, se a gente for falar assim, do Cruzeiro contra o Mirassol. Acho que sim, que o Arthur Jorge tem que poupar muita gente. E a hora de ver esses caras é agora. Porque no treino é muito diferente, né? De um jogo mesmo, de um jogo de verdade, valendo 3 pontos. Jogo difícil contra o Mirassol. Então, assim, tem condição? Coloca. Ah, tem que começar com o Lúcio? Vai estar no beat? Coloca. Wesley, coloca. Sabe? Eu acho que tem condição de ser titular? Pra mim, se tem condição, pode colocar. Já é, Lu, pra
colocar de titular algum desses aí? Pelo menos um desses, né, Léo? Acho que o Arroio e o próprio Kenji, eles não têm essa confiança total, talvez eu diria. Então é importante já o jogador já sentir aquele clima ali do time. É um Cruzeiro que é fácil entrar, porque todo jogador que entra sabe como o time joga. A galera toda que vai receber esse cara no time já sabe tudo. Meu irmão, corre pra cá, vai pra lá, que a gente já sabe. É mais fácil. E aí dentro do jogo tem a questão de como o lateral que jogar gosta de receber a bola, o tipo de movimentação do Caio Jorge, então é importante. Fala, Drô. É só uma informação que acabou de ser divulgada aqui pra gente. Todos os 3 atletas contratados pelo Cruzeiro acabaram de ter, quer dizer, o Wesley já teve o nome publicado no BID antes, os outros 2 jogadores também, João Costa e o Lúcio, acabaram de ter o nome publicado no BID, todos os 3 reforços do Cruzeiro com condições para jogar no domingo. Os 3 vão pro jogo, relacionados, já senti ali o Mineirão lotado. Na questão da ponta esquerda, talvez o Wesley, como está a parte física? O Lúcio Rodrigues disse que está bem fisicamente, então é importante esses jogadores já ganharem uma rodagem e até pro torcedor também... Conhecer os caras, e carregar um pouquinho do braço ali. E aquele algo novo é bom. E o Zé Lucas? Não é um jogo pra ele, Luciano Dias? Você não me perguntou, Mabi, mas eu vou... Léo, e o Zé Lucas, Léo? Então, o Zé Lucas tem que jogar depois do Romero. Por quê? Primeiro garante o jogo com o Mirassol. É isso. Se estiver ganhando o jogo e tudo, e der pra colocar o Zé Lucas pra sentir ali o drama, jogar mais, até porque é muito jovem também, aí ótimo, coloca. Se não, vai aí com o que tem... ganhar do Mirassol, sabe? Você tem informações pra gente do Vídea Real? O Neiser Vídea Real, ele tá naquela questão da transição, viu, Léo? Ele, como é que eu te falo? Fazendo um trabalho muito especial com ele, tá? Pra que ele não tenha essa questão de lesão muscular. Enfim, inclusive hoje ele participou até de parte da atividade, a gente viu ele que com o grupo, né, com o grupo do Cruzeiro que foi titular, o pessoal que jogou contra a equipe da Chape, e ele participou de parte de atividade. Então ele estava fazendo atividades internas, atividades físicas, e creio que depois eu vou até apurar, vou olhar aqui com o Faleiro, com o Estevam, com o pessoal, se já tem alguma previsão que eles ainda não nos passaram em relação a Neiser Vídea Real, viu? Em relação ao Matheus Henrique, Léo, a informação que a gente apurou aqui na toca é a seguinte, o técnico do Cruzeiro, ele não... O Jonathan Jesus foi uma questão de controle de carga, deu uma poupada ali no JJ e tal. O Romero não, o Romero ficou no banco para que o Mateuzinho já entrasse para poder subir essa questão do ritmo dele para o jogo contra o Flamengo, que o Mateuzinho será titular no meio campo do Cruzeiro contra o Flamengo. O Cruzeiro está confeccionando uma máscara para o Mateuzinho, a gente já viu ele aqui hoje, o inchaço já diminuiu bem. Só que como teve a fratura ali, né, no osso da face ali, ele vai ter que usar essa máscara, mas está tranquilo. Inclusive, ele continuou boa parte do segundo tempo atuando com o nariz fraturado. Então não vai ser problema. E a tendência é de que o Zé Lucas possa fazer a sua estreia nesse domingo mesmo. Uma vez que o Romero deve entrar jogando, né, o capitão do time, ele ficou fora do início da partida contra a Chape. E no decorrer da partida, a tendência é que, de fato, tá, o Zé possa fazer a sua estreia, assim como os demais contratados do Cruzeiro. O certo é o seguinte, Léo, o técnico do Cruzeiro deixou claro, ele vai colocar o que tem de melhor em campo, vai colocar o time mais forte que tem, claro, vai fazer, quando ele fizer troca, ele consulta a fisiologia, o departamento de saúde e performance, ó, esse aqui tá sobrecarregado, tem que dar um tempinho, e essa foi a informação que ele recebeu em relação ao Jonathan Jesus, para tirar o Jonathan Jesus do time. Inclusive, com isso, foi até bom, porque já mostrou também que o João Marcelo já subiu de nível, já aquele zagueiro que o torcedor já estava acostumado, seguro, bem, enfim. E quem ganha com isso, Léo, com essas mexidas que tem dado aí no elenco, né, esse ritmo que tem ganhado todos os jogadores do elenco, é o Cruzeiro e o técnico do Cruzeiro, o Arthurzinho, o grande Arthur Jorge. Mas com todas essas possibilidades, Adro, você consegue... imaginar um provável Cruzeiro? Se ele não fizer nada de muito diferente, é Otávio no gol. Aí na lateral direita a dúvida se vai de William ou de Fagner, lembrando que o Fagner está fora do jogo de quarta-feira contra o Flamengo, mas o técnico do Cruzeiro diz que antes do Flamengo tem a preocupação, o Cruzeiro precisa pontuar, o Cruzeiro precisa chegar ali próximo, colar no G5, G4, enfim, hoje o Cruzeiro está na 7ª colocação, então seria Fagner ou William. A dupla de zaga com Fabrício Bruno e Jonathan Jesus de volta, na lateral esquerda segue o Rojas, o meio campo com Romero, Gerson, Matheus Pereira, lá na frente
Kenji ou o nosso querido Felipe Moraes, e o Felipe Moraes que aqui na toca só anda com o Matheus Pereira, viu, Léo? Tá colado no 10 do time. E lá na frente, Arroio e Caio Jorge. Não creio que algum desses contratados deva entrar como titular, mas vindo do Arthur Jorge, de repente ele pode colocar o Lúcio para começar a partida? Pode, porque todos eles estavam mostrando no treinamento de hoje, tá? Que o João Costa, Lúcio, o próprio Wesley, que eles estão em condição física adequadas para poderem realizar a estreia no final de semana. Mas creio que eles devem começar no banco de reservas e entrar no decorrer da partida. O Cruzeiro terá 5 novas alternativas para a disputa das oitavas de final da Copa Libertadores. Antes do primeiro duelo contra o Flamengo, marcado para a próxima quarta-feira, às 21h30, no Mineirão, a Conmebol confirmou a inscrição dos reforços contratados pelo clube para a sequência do torneio. Dessa forma, o técnico Arthur Jorge poderá utilizar os atletas diante da equipe carioca. Foram adicionados à lista o lateral esquerdo Gabriel Rojas, o volante Zé Lucas, o meia João Costa e os atacantes Lúcio Rodrigues e Wesley. Com a atualização, os 5 jogadores estão regularizados para defender a Raposa na Libertadores. Ao todo, o Cruzeiro conta agora com 44 atletas inscritos para a fase de mata-mata. De acordo com o regulamento da competição, cada equipe pode realizar até 5 mudanças na relação de jogadores após o término da fase de grupos. O Cruzeiro utilizou todas as alterações permitidas para reforçar o elenco antes do início das oitavas. Além das 5 novidades, o clube também realizou modificações entre os nomes que já faziam parte da lista anterior. Gabriel Peck, que está afastado por conta de uma lesão, não foi mantido na relação. O goleiro Léo Aragão também acabou retirado após retornar recentemente de um empréstimo. Outros 10 jogadores deixaram a lista da Libertadores: Kaique, Matheus Cunha, Janderson, Murilo Hickman, Cauã Prates, Bruno Alves, Kaique Luiz, William Fernando, Japa e Christian. Todos eles foram negociados pelo Cruzeiro. Por outro lado, alguns jogadores que atualmente têm pouco espaço no elenco continuam inscritos no torneio continental. Chico da Costa e Wanderson são exemplos. Apesar disso, a expectativa é de que ambos tenham poucas ou nenhuma oportunidade com Arthur Jorge. O Cruzeiro inicia sua caminhada no mata-mata diante do Flamengo. O primeiro encontro entre as equipes será na quarta-feira, às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte. A definição do classificado acontecerá no dia 19 de agosto, quando os times voltam a se enfrentar, desta vez no Maracanã, no Rio de Janeiro. Quem levar a melhor nos 2 jogos garantirá vaga nas quartas de final da Libertadores. O argentino Yael Falcón Pérez será o árbitro da partida de ida. Ele terá Facundo Rodrigues e Pablo Gonzalez como assistentes, ambos também argentinos. No árbitro de vídeo VAR, estará Héctor Paleta, igualmente da Argentina. E aí galera, o que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!